Nós teremos inicialmente a explanação do Livro dos Espíritos. Muito bom dia a todos. Então, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos estar abordando nesta manhã as questões de 715 a 717, que trata sobre o necessário e o supérfluo. Conta-nos o Espírito Valério que um determinado senhor, ele se abrigou num prédio abandonado, que há muito tempo esse prédio havia sido um empório que ali se armazenava batatas. E ele então se abriga nesse prédio, não tendo para onde ir. E o que ele acaba encontrando? Ele acaba encontrando essa grande soma de batatas e passa a se alimentar disso constantemente. E ele não tinha outra coisa para comer, era somente as batatas. Então ele descascava as batatas e até ele estava sobre o segundo andar, então ele vai até a janela e joga fora essas cascas aí e consome as batatas. E ele sempre falava assim: obrigado, meu Deus, por ter essa batata para comer. Só que ele falava assim com um pouco de piedade, né? Obrigado, meu Deus, pois eu sou infeliz e tenho essas batatas para comer. E sempre falando assim, a prece de agradecimento dele era sempre essa, era um agradecimento, mas sempre colocando a extrema penúria e dificuldade que ele vivia, tendo em vista que ele só tinha somente esse alimento, somente as batatas. E isso, com o tempo, com o consumo, começou a rarear e ele se viu obrigado, pela necessidade extrema, a sair daquele lugar que ele estava abrigado há muito tempo e procurar outro tipo de alimentação, outra coisa, né? Então, quando ele desce daquele lugar, ele acaba encontrando uma outra pessoa que ficava ali embaixo, que morava embaixo desse lugar. E essa pessoa, mas você está indo embora? Aí ele conta, né, que as batatas estavam acabando e ele tinha que procurar outra coisa para comer. Aí então essa outra pessoa lhe diz assim, extremamente triste, né, preocupada: nossa, as cascas que você jogava pela janela, era disso que eu me alimentava. Então a gente observa que existem determinados graus de necessidades, e quando o Livro dos Espíritos, na questão 715, pergunta, né, como conhecereis esse limite entre o necessário e o supérfluo? E aí nós vamos ver que o sábio, ele o conhece por intuição. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos. O sábio o conhece por intuição, enquanto que os outros espíritos, as dificuldades que vai fazendo com que ele alcance esse limite. E se a gente for parar para pensar, meditar sobre isso, nós vamos verificar que o homem, ou que o povo primitivo, quanto mais primitivo, menos necessidade eles tinham. E quais eram as necessidades básicas do povo primitivo? Eles precisavam se proteger e eles precisavam se alimentar. Então eram as duas grandes necessidades que eles tinham. Então, certamente, eles não se preocupavam naquela época em trocar o aparelho celular. Eles não se preocupavam naquela época com as coisas que eles tinham, porque as necessidades deles eram bem rudimentares. Eles estavam ali vivendo dia a dia, enfrentando os desafios que o começo, que os primórdios da civilização lhes colocavam. Então a gente vê que as necessidades eram bem poucas, mas também por falta de conhecimento. E o homem vai fazendo a sua caminhada e ele vai descobrindo coisas. Então tem situações na vida do homem que é muito difícil, mas em todas as situações nós precisamos tirar coisas boas. Se a gente for parar para pensar sobre a guerra, é um flagelo terrível. É algo assim impensável, né? Impensável que nos dias atuais o homem, que é essa grande quantidade de conhecimento, ele ainda acha que a guerra seja um fator de saída para a resolução de seus problemas.
Mas, através das guerras também, algumas coisas positivas dali advêm. Por exemplo, uns novos medicamentos. Então, acaba surgindo dali novos medicamentos, novas tecnologias, novos meios das pessoas recomeçarem aquilo que foi destroçado por um flagelo terrível, um flagelo provocado pelo próprio homem. E mesmo nos dias atuais, hoje que nós estamos vivendo esse outro flagelo, em que nós estamos aí com esse processo de todos, a maioria em casa, cada um se cuidando, fazendo, e aí assim, é só a parte ruim. É muito ruim o que está acontecendo, né? É muito difícil o que está acontecendo, porque existe aí algo se imiscuindo na sociedade, uma doença que está atingindo várias pessoas, mas ao mesmo tempo a gente precisa aproveitar esse momento e fazer uma reflexão. Será que a vida não nos está nos convidando a reavaliar os nossos tesouros familiares? Porque num determinado momento a gente estava tão ocupado que praticamente a gente conhecia a nossa família tal qual a gente conhece um conhecido, muito superficialmente. Então, esse momento muito difícil, muito ruim, então nós vamos aproveitar eles e tentar tirar o melhor. A agregação da família, os valores da família, esse momento que nós precisamos nos unir e nós nos cuidarmos e nós também cuidarmos dos outros. Porque quem se cuida, cuida da coletividade que ali está. E essa epidemia é boa? Vai depender do olhar de cada um, né? Da maneira com que nós estamos fazendo isso. E nós vamos também olhar para ela sem que nós nos aproveitemos da situação. Então é muito comum, num período como esse, aquele que está em evidência, ou uma atividade comercial que está em evidência necessária nesse momento, aquilo que era 1 pula para 5. E nós vamos ver assim que isso não é uma atitude de pessoas generosas, de pessoas fraternas, que no momento de dificuldades precisariam estar ajudando e auxiliando as outras, né? E também muitas coisas boas têm que surgir desse processo, né? Essa nossa volta para a família, o desenvolvimento tecnológico e a gente compreender que isso não é algo para esse momento, é algo para a vida. Higiene nunca foi necessário num determinado momento, higiene sempre foi necessário em todos os momentos de nossas vidas. Nós vamos ver que a própria Europa, né, naqueles momentos em que eles tinham pouco saneamento básico, onde que eles tinham pouca infraestrutura nessa área, a gente vê que ali existiu grandes epidemias, né? Mas a gente mas a gente precisa aproveitar esse momento também e cada qual fazer a sua parte. E aí também a gente vai conhecendo um limite de necessidade. Então estamos nesse período atual, nesse período evolutivo, nesse período em que nós temos esse X de conhecimento, e muitas necessidades o homem acabou criando. E se for analisar realmente, do que tem de necessidade isso? Do que é vital? Do que é realmente que é transformador em nossas vidas, né? O que é que nós precisamos realmente adquirir? O que é necessário termos em nossas vidas que nos farão pessoas melhores? Porque se nós formos olhar os grandes homens, os espíritos evoluídos que aqui estiveram, necessidades eles tinham muito poucos. Mas aí nós falamos dos espíritos realmente evoluídos, né? Que não existia necessidade de pompa, que não existia necessidade de nada. A grande luta, a grande briga era justamente para abraçar o semelhante, ajudar aquele que necessitava. E muitas vezes assim, não é necessário que ninguém morra de fome, mas se a gente puder contribuir para que uma igualdade melhor se estabeleça, por que nós não podemos fazer a nossa parte? Né? A gente vê o trabalho lindo que tem os professores quando desenvolvem aí, trabalhando o homem nas ciências, ensinando tudo isso, e hoje a gente vê que as religiões, hoje nós vamos ver que os exemplos que nós deveríamos dar, sempre também dando esse papel de educação espiritual aos homens. Os grandes espíritos assim o fazem. Chico Xavier assim o fez. E de uma maneira muito grande, de uma maneira muito abençoada, né? Que trouxe muitas pessoas o beneplácito.
Ele não fez espíritas necessariamente, né? Se bem que com o trabalho do Chico, muitas casas espíritas se fizeram, muitas pessoas se tornaram espíritas, mas ele sempre buscou trazer pessoas para o lado do bem, para que elas pudessem se ajudar, para que elas pudessem se auxiliar. E muitas vezes, se nós formos parar para pensar, aquilo que a gente acha que a pessoa tem pouco, essa consegue ser mais fraterna do que aquele de muitas necessidades, né? E aí a gente volta ainda no mesmo. É errado nós termos as coisas? Não tem erro nenhum em nós termos as coisas. É errado nós possuirmos isso ou aquilo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum desde que isso seja honesto, seja através do nosso trabalho. Mas a fagulha espiritual nos fala que não adianta a gente estar com os celeiros abarrotados se nessa noite o Senhor vier e falar para nós: essa noite será tomada a tua alma. E aí os celeiros estarão cheios de alimentos, estarão cheios de coisas. Do que terá valido tudo aquilo? Do que terá valido amoedar-nos se os tesouros são materiais? Se isso estiver nas nossas posses, que nós façamos o melhor proveito disso. E a gente precisa olhar, a gente precisa pensar que de uma maneira ou de outra, o semelhante sempre tem que estar incluso na nossa vida. Seja espiritualmente, seja o educando materialmente, ou seja doando alguma coisa, ou a gente sendo exemplos. Às vezes é difícil, mas a gente precisa se conscientizar disso, que nós não estamos na doutrina espírita, nós não fomos apresentados a esse manancial divino à toa. Ele tem que ter alguma lição para nós. Nós não estudamos à toa. Nós precisamos ir nos conhecendo e, através disso, irmos nos melhorando enquanto pessoas. Nós precisamos deixarmos de ser mendigos espirituais e passarmos pessoas que contribuam e que ajudam os nossos semelhantes, através de qual forma for. Então, porque senão, o que a gente faria, né? Sem o outro, sem a família, sem as pessoas à nossa volta? Melhor que dividíssemos tudo em ilhas e cada qual ficava na sua ilha, sozinho, aproveitando aí das benesses e se achando aí não sendo necessário um ao outro. Na verdade, isso não se dá. O semelhante aprende com o semelhante. E os períodos de penúria mostram à humanidade o quanto ela precisa se ajudar e evoluir. E quando nós vamos aí voltando novamente em Chico Xavier, não nos consta que ele tivesse uma grande fortuna para ajudar, mas espiritualmente ele tinha uma bagagem muito grande. E as coisas chegavam segundo as necessidades. Se nós formos olhar, inclusive, nos primórdios dessa casa, quando o tio Rolandinho estava idealizando essa casa, que ela não tinha os contornos que hoje tem, o trabalho era feito através da campanha do quilo, em que deixavam a sacolinha na casa de cada pessoa e depois só passava e buscava isso e distribuía aos necessitados. Mas se fosse só isso, seria o importante? Se fosse só isso, não. Precisava de algo mais. Se fosse só isso, esse legado aqui nós não teríamos até hoje. Existia também a educação, existia também a espiritualização, tão necessária para a nossa alma, né? Então, o que adiantaria com os celeiros abarrotados de alimentos? Isso de nada serviria se não tivesse também a outra parte, a parte espiritual, a parte que educa, que eleva e que ajuda as pessoas. E a gente vai olhar assim que a humanidade caminha dessa forma. Chegará um tempo que o homem não precisará ter tantas coisas. O homem saberá o que é necessário para si mesmo. E os seus interesses girará somente em torno das coisas que ajudam o semelhante, que contribuam para o crescimento do planeta, que contribuam para o crescimento da sua localidade ou das pessoas que ali estão. E o necessário de um é o supérfluo do outro. Quase sempre nós ouvimos isso. Assim ou é. Mas a gente precisa também parar para pensar se é numa maneira extrema, né? Então, aquilo que está demais para uma pessoa, será que é isso mesmo?
Será que a pessoa não está acumulando demais? Será que ela não pode dar uma olhadinha do lado e ver que está ali seu irmão necessitando daquilo? É lógico que, dependendo das funções, aquela pessoa precisa de determinadas coisas. A gente sabe que para um médico, um carro necessariamente não é algo supérfluo, é algo necessário, que ele precisa muitas vezes se deslocar rapidamente, ele precisa ir em determinados locais a fim de que possa salvar vidas, e isso tem um tempo necessário. Então, para aquela profissão, isso necessariamente, aquele que vive dos serviços de motorista, ele ter um carro, isso para ele não é supérfluo. Mas vamos imaginar que eu já tenho um carro. Eu preciso de dois? Né? Vamos imaginar que eu já tenha as minhas roupas. Eu não preciso um guarda-roupa cheio de coisas ali que eu não dou conta de usar. Eu não preciso assim de muitos sapatos, porque nós só temos 2 pés. Né? Nós só temos 2 pés, então a gente não precisa muito mais que isso, mas é a alma de cada um que vai estar ditando para aquela pessoa. Né? E muitas vezes também tem pessoas que têm muito, mas são generosas, vai doando. Então comprou, acaba doando daquilo que tem. É uma maneira também de estar distribuindo. Então é muito difícil nós julgarmos ou nós olharmos para o outro e apontar isso é necessário e isso é supérfluo. Para determinadas pessoas, aquilo pode ser supérfluo. Um carro para muitas pessoas pode ser supérfluo. A pessoa não tem interesse nisso, a pessoa muitas vezes se desloca em distâncias curtas, a pessoa muitas vezes se utiliza de transporte público ou tem outro tipo de coisa. Né? Então a gente vai observar, através disso, dependendo de cada um, existe as suas necessidades. Mas uma coisa que a gente não pode perder nunca dentro disso é a nossa simplicidade. A simplicidade deveria ser do homem primitivo, que não tem lá tantas necessidades. Quando a nossa necessidade for espiritualizada e simples e necessitando de pouca coisa, aí nós estaremos nos libertando de muitas cargas que nós trazemos até hoje, de muitos medos que nós temos até hoje. Até lá, vamos nos unindo, vamos cada vez mais um cuidando do outro, um sendo fraterno com o outro, compreendendo as fraquezas alheias, compreendendo que aquilo que o outro tem é porque ele precisa. Se para mim não precisa, para ele precisa, compreendendo que aquilo que ele tem, ele às vezes ele tem mais saber para distribuir, porque não adiantaria dar uma fortuna para um incauto, que ele certamente jogaria tudo fora. É por isso que no Evangelho está que não se dá pérolas aos porcos, é necessário que as pessoas tenham sabedoria para poder administrar. E outra coisa também, né? A gente acha que muitas vezes somente as grandes fortunas, não. O pouco que nós temos bem administrado, né, certamente isso redunda em benefício para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, pensando nisso, dentro do necessário e do supérfluo, nós vamos ver que isso é aquisição e necessidade de cada um, não competindo a nós julgarmos se aquele que tem pouco ou muito merece ou não merece aquilo. Nós devemos só fazer a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance, e certamente aí caminharemos melhor. E que Jesus a todos nós ampare. Nós estamos estudando em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, não visto também por que Jesus falava sobre parábola, que era justamente uma forma de Jesus ser compreendido pelas pessoas. Ele não estava querendo esconder o ensinamento de ninguém, mas era um método que o Cristo encontrou
de ser explícito para todos aqueles com quem ele convivia. Foi visto o item onde o Cristo falava para que os seus discípulos não buscassem inicialmente aos gentios, mas que aguardassem o momento para que isso fosse realizado. Foi quando nós tivemos toda a tarefa de Paulo para divulgar os ensinamentos do Cristo ao povo pagão. E nós vimos também o item que fala sobre não são os sãos que precisam de médicos. É a passagem em que o Cristo comia na mesa juntamente com pessoas simples, e os fariseus questionaram esta conduta do Cristo, e o Cristo responde: não são os sãos que necessitam de médico. Isso significa que todos aqueles que compartilhavam ali a mesa com o Cristo, eles estavam compartilhando suas palavras, estavam compartilhando o conforto que eles recebiam para as suas dores. Eram doentes da alma, e é o remédio para atender as doenças da alma, sem duvidamente, são a fé em Deus, a confiança nos espíritos amigos e a palavra que nos dá realmente conforto, consolo nos momentos difíceis. E na reunião passada foi falada sobre a coragem da fé, em que todas as pessoas que abraçaram a doutrina de Jesus, e todos aqueles, na sequência, que divulgaram a doutrina de Jesus, receberam o estímulo para que eles tivessem coragem de se expor, de levar adiante esta palavra, este ensinamento, porque eles encontrariam muitas dificuldades. Então nós vamos encontrar que estas orientações que o Cristo deu são orientações bastante importantes para o seu tempo e que refletem até hoje nos nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre o último item desse capítulo, que é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quando nós olhamos simplesmente o título, nós assustamos, quer dizer que nós vamos perder a nossa vida por testemunhar ou por tentar seguir adiante na fé que nós abraçamos, e aí nós vamos recorrer à passagem que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que consta do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, de Mateus e de João, bastante semelhantes entre si, que fala o seguinte: chamando para perto de si o povo e os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria ao homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Então nós vamos encontrar que esta era uma incitação que Jesus fazia aos seus discípulos sobre as dificuldades que as pessoas que o seguiriam deveriam encontrar. E qual era o significado, e qual é o significado de carregar a cruz? Nós temos dois significados, segundo Allan Kardec. Nós temos o primeiro significado, que é suportar as perseguições e as tribulações originadas na fé. E a segunda é a resignação nas provas e expiações. Estes dois são os significados do que é carregar a sua cruz. E nós vamos ver que o primeiro, que é suportar as perseguições e as tribulações, isto já foi uma orientação do Cristo aos seus discípulos, quando ele fala aos seus discípulos
Eis que vos enviam como ovelhas no meio de lobos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Cristo já havia recomendado aos discípulos todas as dificuldades que eles deveriam encontrar, dificuldades de perseguição, como todos realmente o foram. E nós vamos encontrar na sequência que a própria doutrina espírita, quando foi lançada por Allan Kardec, nós vamos ver que ele também encontrou sérias dificuldades na divulgação da doutrina espírita. Teve críticas, teve perseguições, teve calúnias da igreja, da sociedade e também da imprensa. Vamos encontrar Bezerra de Menezes, um médico e político do século XIX, que morava no Rio de Janeiro, muito embora fosse nascido no Ceará. Nós vamos encontrar que Bezerra de Menezes, quando ele tenta fazer um movimento de unificação da doutrina espírita, ele também teve dificuldades de implementar isso junto à Federação Espírita Brasileira, justamente por causa das correntes de oposição que ele próprio teve entre os espíritas. Vamos ter Francisco Cândido Xavier, que encontrou no início da sua atividade mediúnica, por volta aí da década de 30, 40, grandes dificuldades, inclusive tendo a necessidade de enfrentar tribunais, processado que foi por causa de suas mensagens psicográficas. Vamos encontrar Divaldo Pereira Franco, que para iniciar suas atividades de palestra na Europa, ele era obrigado, como foi em Portugal, a fazer essas palestras escondido basicamente nos porões, para que ele não fosse preso pelo então ditador Antônio Salazar. Vamos ter Dona Benedita Fernandes, aqui na nossa cidade de Araçatuba, que foi caluniada também, que foi discriminada, mesmo com todo o trabalho que ela fez juntamente às crianças e aos doentes mentais. E vamos ter em Birigui a Dona Linda, a quem nós conhecemos, muito de nós convivemos com a Dona Linda, em que uma das informações que ela prestou ao Ismael Gobi, que está publicada no jornal A Folha Espírita, ela relata que ela, seu João Dias de Almeida, seu marido, tivemos de enfrentar a intolerância religiosa, tivemos que enfrentar o preconceito, a discriminação. Diversas vezes, o seu João, ele foi chamado à delegacia de polícia da cidade de Birigui para prestar esclarecimentos. E ele sempre o fazia, segundo Dona Linda, com altivez e honra que sempre nortearam a sua vida. E no final de inúmeras visitas que ele teve que fazer, intimado que ele havia sido pelo delegado, o Dr. Gama, que era o delegado da época em Birigui, acabou construindo uma grande amizade com o casal Linda e João e concluiu que o que se fazia no centro espírita e nas obras assistenciais era nada mais do que a prática da caridade. Então vejam que a persistência no trabalho, aquilo que o Cristo falava na necessidade de se persistir no trabalho honrado, digno, em favor de uma comunidade necessitada, realmente em um momento acaba sensibilizando as pessoas, acaba fazendo com que as pessoas que trabalham dessa forma sejam também reconhecidas e respeitadas. Assim, nós vamos ver que hoje nós já não temos todas essas formas de perseguição.
Mas nós temos as mídias sociais. Muitos são ainda criticados pelas mídias sociais, pelas diversas formas de se comunicar hoje, pela tecnologia, mas que nós possamos realmente não querer responder a tudo, entender, como Francisco Cândido Xavier fala, que se as críticas dirigidas a você hoje, elas são verdadeiras, não reclame. Procure aceitar essas críticas e procure renovar a sua conduta. Mas, se elas não são, não ligue para elas. Assim, nós vamos entender que tudo que o Cristo falou para os seus discípulos, que eles deveriam carregar a sua cruz, deveriam suportar as dificuldades e as tribulações, que o abraçamento, que os seus envolvimentos com a fé deveriam provocar, até hoje isso acontece entre todos aqueles que divulgam, todos aqueles que levam a palavra amiga para as pessoas necessitadas. A segunda interpretação de carregar a sua cruz é termos a resignação nas provas e expiações. E aí nós vamos ver que Divaldo Pereira Franco, ele diferencia o que é prova do que é expiação. A expiação é uma imposição da lei ao infrator renitente, enquanto que a prova é um teste voluntário para a avaliação de valores, recuperação de equívocos. São duas coisas diferentes e que na prática elas vão se diferenciar justamente na intensidade das aflições. Assim, as aflições menores são consideradas provas e aquelas aflições mais intensas, mais rudes, tal como a cegueira, a paralisia, a surdez, a mudez, as alienações mentais graves, as doenças congênitas, estas são consideradas as expiações. São algumas situações em que experimentamos ou que as pessoas experimentam no sentido de expurgar, no sentido de tentar fazer com que aquela situação sirva para ela de melhora do ponto de vista espiritual. A expiação, segundo nos fala Allan Kardec, serve sempre de prova, mas nem sempre a prova serve de expiação, visto que elas têm intensidades diferentes, visto que uma é algo voluntário, como a prova é algo voluntário que nós pedimos para ajudarmos na reorganização de um passado, enquanto que a expiação nós somos impelidos por um passado de muitos erros para termos a oportunidade de nos recuperar. Nós vamos encontrar em Joana de Ângeles um conceito sobre a prova, onde ela fala que a prova, nós estamos nos matriculando numa escola para aprender. No entanto, a expiação, nós nos internamos em um hospital para sofrer. São as diferenças que existem entre provas e expiações, às quais nós precisamos ter resignação. Entendamos que resignação não é acomodação. Resignação é nós aceitarmos aquelas condições em que vivemos e procurarmos aproveitar tudo aquilo que estamos tendo naquele momento para o nosso progresso. Então nós vamos ver que nós estamos inseridos em um planeta que é um educandário, mas também ele é considerado um hospital, e ambos estão sempre abertos para nos acolher como espíritos imperfeitos e necessitados de progresso como nós somos.
Vamos lembrar aqui como uma forma de resignação, uma figura da nossa época, uma figura contemporânea nossa, que é esse australiano chamado Nick Vujicic. Nós vamos ver que este rapaz, ele nasceu sem as extremidades. É uma deficiência congênita, onde ele não nasce com as extremidades, nem as pernas, nem os braços. E os médicos não encontraram nenhuma explicação científica para esse defeito, considerando a genética de sua família. E aí nós vamos ver que ele encarou vários obstáculos. A sua mãe, inclusive, ela lutou bastante junto às leis australianas para que ele fosse aceito nas escolas como uma figura, como uma criança normal. E ele foi para a escola, mas ele era diferente. Ele era visto de uma forma diferente, mas a sua mãe insistiu, deu apoio a ele, e em determinado momento de sua vida, Nick, ele até tentou, até pensou em se suicidar, visto toda a situação que ele observava nas pessoas com quem ele convivia. Mas, graças ao apoio, ao conforto que a família lhe dava, ele superou. E nós vamos encontrar que hoje ele é um motivador emocional. Ele é uma pessoa que faz palestras e ele fala com alegria, enfrente todos os problemas que tenha que enfrentar. Esta é uma grande prova, um grande exemplo de resignação diante de uma expiação intensa pelo qual esse jovem acabou passando. Ele tem uma vida normal, ele se casou, ele tem filhos, seus filhos são normais, sem nenhuma deficiência, mostrando então que o aprendizado que ele teve e o compartilhamento da sua experiência, que nós entendemos como expiatória, teve para consigo, fez com que ele se tornasse um grande exemplo de resignação para as pessoas. E nós vamos encontrar no livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem que fala suportar a nossa cruz. E fala o seguinte: a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da evolução. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas, carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos, entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova. Muitos de nós não entendemos, na nossa imperfeição, o cálice da prova e achamos que estamos sendo punidos demasiadamente. E aí nós vamos ver que, de uma maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, mas o que mais aflige nas pessoas que não compreendem as provas é a nossa própria debilidade em aceitá-las, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de fé. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. Muitos de nós achamos que as nossas cruzes, os nossos fardos, são pesados demais para nós, que não estamos sendo olhados nem protegidos por Deus, nosso Pai, e muitos nos rebelamos contra Deus.
Isso mostra, mais uma vez, a nossa incompreensão diante da justiça divina. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido. Então nós vamos encontrar que muitos de nós não entendemos esta oportunidade que estamos tendo pelo nosso orgulho, por nós querermos nos achar privilegiados e querermos ser superiores uns aos outros. Suportar a nossa cruz, continua Emmanuel, será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. Por isso, empenhando-se no esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente. Então nós vamos entender aqui que nós precisamos realmente substituir toda esta sucata de sombras que nós temos dentro de nós pelo trabalho, pela abnegação, pela serenidade, pela paciência, pela fé em Deus e entendermos que essas cruzes são necessárias para nós. Chorar. Muitas vezes nós choramos, mas não devemos nos desesperar. Errar ainda, muitas vezes, no entanto, retificarmos-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas forem necessárias. Suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, empenhando-nos no esgotar em serviço e paciência, sem dúvida nenhuma, e lembrar que em muitos episódios difíceis da existência, reconhecermos-nos então no espelho, na própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma. Suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos, imperfeitos como ainda somos perante Deus, nós procurando melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Assim, suportar as cruzes que devemos carregar, conforme o Cristo nos fala, sem dúvida nenhuma, é nós buscarmos forças na fé que nós temos e fazer com que elas sejam oportunidades para o nosso progresso e para a nossa evolução. Que todos tenham muita paz. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados, agradecendo o amparo, as bênçãos, ora recebidas nesta manhã, quer estejamos presentes ou acompanhando a reunião de nossos lares. Que todos possam ser envolvidos em muita paz. Que todos possam receber em seus íntimos bênçãos espirituais, a lhes fortalecer
nesses momentos difíceis pelos quais passamos. Rogamos, Mestre, que ampare a todos e queremos compartilhar nesse momento todas as bênçãos recebidas com pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade. Mentalizemos a Santa Casa local, o Hospital da Unimed, o Hospital Central, Pronto-Socorro Municipal, o Hospital da Mulher, que hoje está preparado para receber doentes acometidos pela Covid-19. Que sejam esses locais visitados, Senhor Jesus. Que todos os doentes nas enfermarias, nos quartos, nas unidades de terapia intensiva, possam ser medicados, envolvidos em muita paz. Que os médicos, que o corpo de enfermagem, que todos os profissionais da saúde envolvidos no tratamento dessas criaturas possam receber bênçãos, forças, para que continuem suas tarefas de levar a todos os doentes o remédio para a matéria, mas, acima de tudo, o conforto espiritual. Queremos também, Senhor, pedir pelo Sanatório Benedita Fernandes e por todas as casas de apoio derivadas daquele hospital, que sejam visitadas, que os doentes sejam assistidos, que deles sejam afastados espíritos malévolos que prejudicam e que agravam aquelas enfermidades. Pedimos também pelo Centro de Ressocialização de Araçatuba, pela Fundação Casa, que possam esses locais receberem a visita dos amigos espirituais, levando aos presos o conforto, o consolo, e que possam, em seus momentos de lucidez, entenderem a necessidade de mudar o rumo de suas vidas. Que as casas assistenciais, Senhor Jesus, também sejam amparadas, seus dirigentes, funcionários, voluntários, que todos recebam amparo, que continuem firmes no trabalho que abraçaram, de assistir da criança ao idoso, oferecendo-lhes o pão material, mas, acima de tudo, o pão espiritual. Que recebam o amparo, os assistidos onde estiverem, e que todos aqueles que trabalham nessas casas assistenciais, em especial na nossa instituição, possam ser amparados, possam ser envolvidos pelos amigos espirituais, para que continuem em suas jornadas de trabalho. Queremos lembrar da nossa família, dos nossos entes queridos, onde quer que estejam, sejam amparados, sejam fortalecidos, envolvidos em muita paz. Que possam ser, em caso de necessidade, medicados sob o ponto de vista material e também espiritual. Que eles recebam as nossas preces, que nós possamos compartilhar com todos eles as bênçãos que ora estamos recebendo. Mentalizemos a cada um dos nossos familiares distantes, procurando abraçá-los, procurando oferecer a eles tudo o que estamos recebendo neste momento de bênçãos espirituais. E que o nosso lar, Senhor Jesus, também receba a sua visita, que possamos conviver na família, no nosso lar, com a tua paz. E por fim, queremos pedir
por todos aqueles que nos acompanham de seus lares, que sejam amparados, auxiliados, conforme necessitem. E queremos, Senhor Jesus, no encerramento da nossa reunião, rogar pelo encaminhamento de espíritos necessitados que foram atraídos para este local em decorrência da nossa prece, das nossas palestras, que possam despertar para a realidade em que vivem. Vocês deixaram a matéria, hoje continuam vivos, só que na dimensão espiritual. Abram seus olhos, abram seus corações e permitam que amigos espirituais, que alguns espíritos familiares que lhes antecederam na morte física, possam auxiliá-los. Para isso, é necessário que vocês se tornem receptivos a este amparo, a este auxílio espiritual. Tenham confiança em Deus. Esqueçam o passado de erros. Esqueçam a intenção de vingança. Esqueçam a revolta, as mágoas. E permitam que as sementes de paz, de amor, possam adentrar em seus íntimos e frutificar. Somente assim vocês encontrarão a paz, encontrarão a felicidade. Tenham confiança em Deus, nosso Pai. Acatem os conselhos que lhes são oferecidos pelos amigos espirituais e recebam as nossas preces, seguindo com estes amigos da espiritualidade para locais de atendimento no mundo espiritual, onde terão o remédio e o esclarecimento que necessitam. Levem as nossas preces, confiem em Deus e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, o teu amparo, a oportunidade de estarmos unidos em pensamento e rogamos que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.